Há histórias que valem a pena ser contadas. Segredos que merecem ser revelados. Realidades escondidas que têm de ser denunciadas. As histórias que se seguem têm esse intuito. Dão a conhecer 3 protagonistas, funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que em nada honram a função que desempenham ou o país que representam. Luís Ferreira dos Santos, Paulo Chaves e Adelino Vera Cruz Pinto. 3 altos funcionários do Estado, exemplos de quem sobrepõe a ganância e os interesses próprios ao bem público. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Luís Ferreira dos Santos, é por ele que começamos. Técnico superior do Protocolo de Estado. É funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros há mais de 20 anos. Ganha cerca de 1.600 euros por mês. À margem do sistema, recebe muito mais. É o funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros com mais condecorações. A mais polémica foi a que recebeu no último dia do mandato presidencial de Jorge Sampaio, numa cerimónia rodeada de secretismo devido às circunstâncias pouco claras em que a atribuição foi decidida. Luís Ferreira dos Santos é o atual responsável pelas visitas de Estado do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. É a ele que cabe decidir quais os empresários que integram a comitiva presidencial ou do chefe do governo a quando das visitas oficiais. Manda ao protocolo que este responsável viaje uma semana antes até ao destino para preparar as visitas de Estado. Mas Ferreira dos Santos prefere viajar 2 semanas antes. O intuito é encetar contactos e fechar negócios para os empresários portugueses, função que desempenha com dedicação a troco de milhares de euros. O assunto até podia passar despercebido não fosse o facto do próprio se vangloriar do dinheiro extra que ganha com estes esquemas ou os negócios da empresa Douro Azul. Como podem as mais ilustres e importantes figuras de Estado confiar nos serviços de Luís Ferreira dos Santos, quando este se vangloria conhecer profundamente as histórias de protocolo de Estado, sobretudo as mais pessoais, de todos os ministros e chefes de protocolo. Mas o poder conferido a Ferreira dos Santos vai mais além. Ele é o único funcionário do protocolo autorizado a receber e a contactar as individualidades estrangeiras de visita a Portugal. Vai recebê-los, priva com eles às refeições e negocia o que bem entende. Tudo mesmo antes destas individualidades terem qualquer contacto com os elementos do governo português. Mas este não é o seu único privilégio. Luís Ferreira dos Santos possui passaporte diplomático, com direito a mala diplomática, mas não é diplomata. É ele quem decide ou influencia sobre quem tem direito a constar do livro do corpo diplomático para além das embaixadas. Existe o rumor que a Fundação HCAN lhe terá pago 500 mil euros para pertencer ao livro do corpo diplomático e ter direito às mesmas regalias que as embaixadas. Mas as desconfianças quanto a este funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros vêm de trás. No seu registro académico consta o 9º ano de escolaridade, que frequentou em Moçambique e que nunca chegou a terminar. Ainda assim, milagrosamente, Luís Ferreira dos Santos ostenta um diploma universitário datado dos anos 90 da Universidade Católica Portuguesa. É esta formação fictícia que o habilita a chefiar funcionários verdadeiramente licenciados ou com mestrados internacionais no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Será este homem merecedor das funções que ocupa? Paulo Chaves é o outro protagonista com muitas histórias por revelar. Diplomata de profissão, é neste momento cônsul-embaixador da Embaixada Portuguesa em Tóquio, estando colocado na Embaixada em Nova Delhi, na Índia. No passado, chegou a ser diretor cerimonial no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi no exercício desta função que usou e abusou dos poderes que lhe foram confiados. É conhecido por todos como Manholas. Por que será? Na época em que preparava as visitas presidenciais ou ministeriais, viajava semanas antes das comitivas de reconhecimento e voltava semanas depois do Presidente ou do Primeiro-Ministro. As contas das estadias prolongadas eram pagas pelos contribuintes do Estado português, sem qualquer pedido de explicações por parte dos seus superiores hierárquicos. Acresce o facto que Paulo Chaves viajava sempre sozinho, alegando a incompetência dos nomeados pelos gabinetes dos ministros ou do Presidente da República para o acompanharem. A sua veia racista levou-o a afastar também todos os funcionários de origem africana do Ministério, abrindo espaço para colocar muitos amigos. A verdade é que a sua ação sempre gozou do consentimento do secretário-geral Fernando Neves, o mesmo responsável que autorizava todo o tipo de negócios nas viagens ao estrangeiro a Paulo Chaves. Este sempre transportou na mala diplomática produtos para vender ou trocar no estrangeiro, como acontecia com as garrafas de vinho que levava a pretexto dos jantares presidenciais ou ministeriais. Um facto até aceitável, não fosse o número de garrafas ceder em muito as necessárias para o efeito.
Há muitos outros rumores de histórias comprometedoras a envolver Paulo Chaves. Uma das mais graves e famosas tem a ver com uma visita da qual terá trazido cerca de 7.000 comprimidos de ecstasy, transportados na mala diplomática e que terão sido vendidos em Oeiras. Mais um caso de quem não honra o cargo que exerce. Adelino Vera Cruz Pinto é o terceiro protagonista desta história. Assessor principal de protocolo, caiu de paraquedas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. No exercício dessas funções, passava dias inteiros no aeroporto à espera das visitas de Estado. Fazia as honras da casa, mas desperdiçava milhares de euros ao Estado, acumulando inúmeras horas extraordinárias que tinham de ser pagas. Dizia-se no Ministério dos Negócios Estrangeiros que o que recebia era suficiente para pagar a 10 funcionários mais competentes que ele. Tinha uma especial ligação à África e aos países africanos. Qualquer representante de São Tomé, Cabo Verde, Moçambique ou Guiné que viesse a Portugal sabia que teria direito a tratamento VIP, providenciado pessoalmente por Adelino Pinto. Carros topo de gama, hotéis de luxo, almoços e jantares nos melhores restaurantes, até as despesas dos minibares dos quartos do hotel onde ficavam hospedados. Tudo era suportado pelo Estado português, devidamente autorizado por Adelino Pinto. Mas houve mais extravagâncias pagas por todos os contribuintes do Estado português, como a abertura das salas VIP do aeroporto, para o usufruto dos altos funcionários africanos, ou o reforço policial para os mesmos. Se estes factos são graves, o que dizer dos privilégios concedidos aos angolanos com quem Adelino Pinto privava e com quem tinha relações privilegiadas? Para além dos benefícios já mencionados aos angolanos, este funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros atribuía cartões de residência e passaportes nacionais com toda a facilidade. Tais ações nunca lhe custaram nenhum tipo de sanção por parte dos seus superiores hierárquicos. Mas enquanto Adelino Pinto esteve em funções, protagonizou muitas outras situações graves. Angola não precisava de solicitar autorização oficial para a utilização do espaço aéreo em território português. Bastava um telefonema deste funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o aeroporto de Figo Maduro e a autorização era concedida, sem qualquer despacho superior. Muito próximo do embaixador angolano da época, o representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros passava muitos dias de trabalho na Embaixada de Angola e não era a trabalhar. Ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa chegavam muitos embrulhos pesados oriundos de Angola. Tinham Adelino Pinto como destinatário. Consta que seriam a forma encontrada pelos angolanos para o pagamento a Adelino Pinto pelos serviços prestados. Até hoje, o conteúdo dos embrulhos continua a ser um mistério. Mais tarde, este funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi colocado em Porto Alegre, no Brasil, como vice-cônsul de Portugal. O intuito era proteger os maçons portugueses fortemente instalados nessa região. Acabou por ser afastado do cargo, suspeito de ter desviado milhões de euros da Diocese de Porto Alegre. Foi acusado de ter gasto dinheiro em spas, hotéis, restaurantes e lojas de informática. Mas Adelino Pinto teve um fim de carreira trágico. Acabou expulso do Ministério do Corpo Diplomático. Terminou sozinho, sem qualquer tipo de apoio dos seus pares. 3 protagonistas. 3 histórias que mostram o estado miserável em que se encontra o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Mas há mais. Muito mais. A seu tempo, muitos outros serão desmascarados.